R$ 1.970. Obrigado. E o Adilson? Essa é a dívida real. Só que é uma situação, veja só se a gente for encerrar o município para isso acontecer. Por quê? Porque aqueles 54 milhões lá, ele está negociado. Eu vou pagar ele em 60 meses, em 240 meses. Então, assim, ela existe, mas ela não é exigível para esse período. É como se eu tivesse uma provissória que eu tenho que pagar daqui a 12 meses, 24 meses. É a mesma coisa eu tenho um patrimônio, uma empresa privada, tenho um patrimônio de R$100 mil e estou com uma dívida de 200. Então, eu tenho 100 mil negativo. Não, está negativo. Ainda que seja para vencer daqui 50 anos. Quando você fala no microfone. O Adilson, esses outros 28 milhões, o que seriam esse dinheiro em caixa da prefeitura? Mesmo porque Descontando do Instituto. Só para falar, a dívida de longo prazo, além dela ser esse valor, ela é corrigida mês a mês pelo próprio contrato. Sim. E os encargos também. E a receita também, quer dizer, a receita de 2009 para 2010 ela foi corrigida em 11%. Pode continuar? Bom, Ó, Adilson, o que seria esse dinheiro em caixa que sobra descontado do Instituto? São recursos vinculados a convênios, são recursos vinculados ao Fundeb, são recursos vinculados ao QES, geralmente não, 98% do que sobra são recursos carimbados. Então, são recursos carimbados aos programas da saúde, que vem do Ministério da Saúde, do Fundeb, do QES, enfim, são dinheiros com finalidades específicas, que não pode ser utilizado, não tem livre movimentação, tem que ser direcionado para um determinado fim. Mas esse fim já está constando na dívida também, viu? Já consta da dívida também, né? A programação já consta, entendeu? O que pode acontecer, sim, é ter chegado o dinheiro de um convênio, esse convênio não está empenhado ainda, então o dinheiro está aí, mas a obrigação não está. Mas, normalmente, quando chega o recurso de um convênio, a obrigação de pagar já está ali dentro dos 25 milhões ou dos 3.536 ali. Entendeu? Como que eu cheguei? De 93 você tira... Então, de 93 milhões, que é de curto e de longo prazo, eu tiro do Instituto. Eu tiro 23.027.009. Que é o Instituto. Isso. O Adilson. Você tira do Instituto. Aí você vai ter um saldo de 28.490.855, certo? O Adilson, essa dívida de longo prazo, por exemplo, de 54 milhões, o dinheiro que tem, então, desses 28 milhões são de convênios, ele não pode ser utilizado para pagar. Não vai utilizar para pagar. Não, mas não vai utilizar para pagar. Então, é isso que eu estou dizendo. Os 54 milhões, a gente coloca aí para dizer, devemos, certo? Mas vamos pagar quanto? Vamos pagar de acordo com os vencimentos daquilo que eu devo. Ele consta ali, mas não significa, aquilo que eu digo sempre, eu não preciso ter, em 31/12/2009, disponibilidade financeira para cobrir os 54. Tudo bem que está registrado no meu balanço, está registrado que eu devo, mas ele não é exigível em 31/12/2009. Né? Então, eu entendi. Assim, até aí tudo bem. Eu precisaria estar vermelho ali embaixo? Não precisaria. Eu poderia estar vermelho até 54 milhões ali. Por quê? Porque são parcelas vencendo. Não, eu entendo. Agora, a conta que a gente está fazendo é o seguinte, desses 93 milhões, tirar o Instituto, todo mundo entende, já é fato, porque não tem como ser utilizado para outro fim, a não ser pagamento de benefícios para os pensionistas. Esses outros 28 milhões que sobram, como você disse, são convênios. Se ele vem convênio, ele vem carimbado. Então, jamais pode se... Mas está constando como dívida também lá. Jamais, não, mas é isso que eu quero dizer. Jamais pode se retirar desse valor a pagar, porque ele vai direcionado para um determinado fim que não é nenhum desses aí que já estão empenhados. Então, a dívida não é os 65, é os 93. Não. Deixa eu explicar um negócio. A diferença é o seguinte, que 54 você pode pagar em 20 anos, 30 anos, e 39 é a vencer. Então, dos 51 lá, quando eu tiro 23 milhões, me sobra 28 milhões. Né? Então, assim, esses 28 milhões, parte desses recursos grande parte são carimbados, certo? Para pagar. No entanto, então, esses recursos carimbados não podem ser utilizados para pagar. Mas eles estão no 38. Mas tem obrigações carimbadas, Guilherme, dentro dos 25 milhões. Dentro de 38, 25, eles estão lá. Então, vamos imaginar que dentro lá sobrou 28. Do 28 tem
2 milhões da folha do Fundeb. Só que eu tenho contas a pagar do Fundeb dentro do 25 lá também. Eu não tenho só dinheiro carimbado, eu tenho obrigação carimbada também lá dentro dos 25 milhões e 200 lá da despesa liquidada. Entendeu? 28. Então, se você me perguntar assim, mas você tem dinheiro... pode ser, Guilherme, que quando eu começo assim, pegar carimbo com carimbo, carimbo de dinheiro, carimbo de despesa, sobra ali uma despesa de recurso próprio que fique sem recurso financeiro e, no entanto, do outro lado, sobra dinheiro de um carimbo que não tem a correspondente despesa. Quer dizer, a gente não consegue ver isso aqui nesse filtro de detalhamento. Tá? Mas, assim, do dinheiro carimbado também tem obrigação carimbada aqui. Ó, vou te falar como é que eu fiz. Eu peguei lá 51.517.864 da disponibilidade e fiz ali menos 23.027.09, tá? Que é o dinheiro do Instituto, que eu expurguei esse dinheiro lá. O Instituto é 23 milhões. Não, é o saldo financeiro dele. Saldo financeiro. Eu peguei da minha disponibilidade total lá, 51.517. Bom, já vamos tirar logo fora o dinheiro do Instituto. Quanto é? 23.027.09. Quanto que me sobra? Sobrou 28.490.855. Bom, aí desses 28.490.855, se você tirar lá os 39 e se você tirar os 54, eu chego no 65 negativo. Já está empenhado também. Porque você sabe disso. Está empenhado já está Já disponibilizado. tá. Já está empenhada. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Nós fizemos a emenda. Dívida, mas tem a Isso. Isso tem a dívida e tem já está. Como se eu não tivesse. Ó, porque assim, ó, deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro, então, o que o Guilherme falou. Nós temos a questão dos carimbos no dinheiro, tá? Que a gente não consegue ver aqui, mas assim, ó, vamos imaginar que não houvesse carimbo no dinheiro lá. Eu pego isso aqui e tiro lá os 23 milhões os 23 milhões do Instituto, sobra 28 milhões. Então, vamos esquecer carimbo. Mas o que eu devia exatamente no dia 31/12/2009? Eu devia isso aqui, ó, empenhos a pagar do exercício, eu devia 25.203.000, tá? Eu só devo aqui o que é a pagar. E devia aqui mais 3.982.000. O que você realmente, que é a dívida, vamos dizer assim, vencida? 25 milhões com mais 3.900. Era isso que era a dívida vencida no final do exercício de 2009. Mas poderia colocar aí os créditos a pagar não processados também, que não estão aí Então, ainda. mas o não processado são apenas contratos. Ele pode ou não, ele tem uma condição ainda para vir a ser exigível. Quer dizer, eu tenho um contrato, o contrato não foi executado. Então, inclusive, pelas regras mas só para me entender, mas se a gente for pegar a quantidade de obras paradas, nós temos um monte de contrato com coisas não executadas. Praça Primavera, Banco de Alimentos, Restaurante Popular, tudo isso está parado. Então, tudo isso tem a entrar porque não está processado. Sim, mas de repente é isso, mas isso também não entrou a receita ainda. Se não está com a despesa, não entrou a receita. Não está computada a receita ainda. Não foi. Bom, a receita... Eu digo assim, do convênio, essas obras são com convênios. A receita convênios, sim, né? porque está depositada em conta bloqueada. Se ela está depositada em conta bloqueada, ela está no saldo, sim. Ela tem que estar aí. Não, se o convênio já chegou, sim. Convênio, não, se o convênio chegou, está aqui. Todos esses convênios que eu citei, Restaurante Popular, Praça da Primavera, Farmácia Popular, Banco de Alimentos, todos esses dinheiros já chegaram e estão em conta vinculada, então eles estão no Receita. Então, só que como não concluiu, não entrou os empenhos aí, então essa dívida não está aí. Não, então está aqui. Está aqui em cima. Está aqui em cima. Se não está aqui... Não, mas não tá foi aqui. Feito. Está tudo aí. Não foi feito. Não foi processado. Mas foi empenhado, não, sim. Mas, não foi André, processado. aqui é contrato que não foi processado. Esse aqui é 2009 processado. Aqui é 2009 não processado. De qualquer maneira, ele está aqui. O total do convênio? Total. Quando eu empenho o convênio e empenho a contrapartida também. Eu estou correndo atrás daqui 450 que eu consegui, está desse jeito. Duro não tirar dinheiro, o duro é fazer gastar o dinheiro. Bom, podemos avançar? Pode continuar. Conseguir dinheiro é mais fácil ultimamente, Cipriano. Tá fácil. O difícil é fazer Você conseguiu quanto já? O problema não é conseguir dinheiro, o problema é o prefeito gastar, porque vem o dinheiro e fica parado lá, ele não faz a obra. Bom, aqui é só o azul, aqui a disponibilidade financeira do exercício anterior, comparado com o do exercício, dívida de curto prazo e dívida consolidada. Em termos, então, o azul
Azul com azul são comparativos do exercício anterior, onde o azul representa a disponibilidade financeira, o vermelho a dívida de curto prazo e o verde é a dívida consolidada. Não, é exercício mesmo, é 2008. 2008, ano anterior. 2008. Podemos... Oi? Mas houve um déficit de 27 milhões no orçamento. Nós recebíamos para menos. Qual que era de 2008, o total? 50 aí? Não, 62. 61. Não, isso aqui é do 31/12. Não, de 2008, 31/12. Disponibilidade financeira, 42.015, dívida de curto prazo, 33.592 e dívida consolidada, 38.204. Então diminuiu? Não, aumentou tudo, né, em relação à altura das barras ali. Não. Mas ficou... Você chegou na dívida real de 60. Não, a única coisa que aumentou aqui, ó, que a dívida fundada era de 30, a dívida consolidada era de 38, ela foi para 54. Só que a receita lá, a disponibilidade era de 42 e que foi para 51. Então, não é isso? Hoje nós temos 65. Ela passou de 2008. para 94. Ela passou de 71.800 para 93, quase 94. Mas aqui a gente está falando a dívida consolidada líquida. Ali já foi descontado os... Adilson, essa conta que nós fizemos, chegamos em 65 milhões. Em 2008, essa mesma conta estava em quanto? Para não considerarmos os 93, nós estamos considerando a líquida. Não, então, essa continha que eu fiz ali, eu não fiz de 2008. Seria 29 milhões e pouco. Mas aí subiu 30. Foi Foram isso? os 27 milhões de déficit que teve no orçamento do ano passado, por causa dos repasses. As transferências correntes diminuíram em 17 milhões, do que o governo federal e os governos Então a mandaram. dívida aumentou 30 milhões. A dívida líquida, é isso? Pode ser, ué. De 38 para... Aqui, veja só, aqui nós não estamos expurgando o Instituto de Previdência, tá? 22 milhões. Cresceu muito. Aqui nós Cresceu não mais estamos... porque entrou para o Instituto de Providência, que foi feito o parcelamento lá, o Sim, PAC. então, além dessa diferença, tem tirar o que aumentou do Instituto. Não, já está ali dentro. Não, Não, o Instituto está ali. O Instituto está ali, ó, Cipriano. Está junto já. É isso que eu estou falando. Sim, não, mas para tirar o Instituto, você não pode tirar uma média proporcional, porque o valor desse ano é maior do que o do ano passado. É isso que eu estou Então, falando. Porque- isso aumentou bastante por causa Correto. disso, né? Isso aqui, na Ah, verdade, bom. isso aqui são informações do slide anterior. Isso aqui está no padrãozinho do STN lá. Então, lá 38, lá foi descontado o dinheiro da Previdência, aqui 54 também. Tá na metodologia do STN. Pedir só para voltar alguns slides naquele que passa o valor do Instituto no final de 2008. É isso aí, não é? Cadê? Instituto? É. Mais O primeiro. Aí. Aí. Ele tinha... 19.207. Então aí tem que tirar... Isso, 19 de 71.800. Não é essa conta não, está errado. 52.800.000. O que? Você está fazendo diferença aqui? Daquelas duas, entendeu? Porque dá 71.800.000 somada a de curto e de longo. Menos os 19, dos 42, dá 52.800.000. Nesse ano, está em 60 e... Quanto? 65? 65. Então passou de 52.800... Então passou de 52.800.000 no final de 2008, descontado o valor do Instituto de 19 milhões, para este ano de 65 milhões Isso. a dívida, descontado os 23 do Instituto. Então aumentou aí 13 milhões. A soma que tem que ser feita é descontar os 19 milhões aqui, foi isso que você fez? Isso, E tá desconta descontando. 19 aqui, aí desconta 33 e desconta 38, foi isso? Foi esta a conta? Deu, então? 52.800.000 Em 2008. em 2008. Se for fazer o mesmo desconto que nós fizemos esse ano para chegar no 65 que ele aí está deu falando. É isso que ele está 65 falando. lá. É isso aí. Entendi. Foi de 52 para 65. Isso. Isso. 13 milhões. Isso. Deu. É isso? Computando tudo que vai ser
Isso. Consolidando, exatamente. Bom, nós já analisamos esse quadro. Aqui, esse quadro aqui é só para dizer se os 54 milhões apurado na forma padrão lá, nós temos aqui, nós estamos falando de dívida consolidada, né? Então a legislação diz que o município pode se endividar, a resolução 42 do Senado, até, presta atenção nesse quadro, gente. Até 120% da receita corrente líquida, tá? E hoje o nível de endividamento do município está em torno de 16%. Ficou claro isso? No último quadrimestre aparecia bem maior. Lembra que a gente até explicou para vocês que estava tudo marcado para o final do ano, até o final do ano, que o dinheiro não tinha entrado, mas as dívidas apareciam. Então, por isso que diminuiu bem esse quadro de dívida. Porque sempre chega no final do ano, aí, quando nós for ver o primeiro quadrimestre desse ano, vocês vão ver que vai estar lá em cima. Porque já tem vários empenhos que são feitos no começo do ano para o ano inteiro. Bom, esse quadro aqui, eu acredito sim, vou dar uma geral nele, não vou ficar lendo ele, o quadro todo, que é a questão para avaliar resultado primário aqui, né? Então, na verdade, resultado primário simplesmente é receitas fiscais menos despesas fiscais. O que é a receita fiscal? É a receita total que nós vimos lá, feito algumas deduções. A despesa fiscal é a despesa total, que nós já avaliamos também, feito algumas deduções. Então, a receita fiscal menos despesas fiscais, que a gente já viu esses números todos, eu tenho aqui o meu resultado primário. Então, quando a gente fez a LDO de 2009 para em 2008, a gente tinha uma previsão de um resultado primário deficitário de R$ 1.647.900. Após a execução, né, verificou-se que um resultado primário positivo de 3.396.000. Ou seja, também essa é uma questão que precisa ser revista, não só aqui na legislação, porque uma meta que nós fizemos lá em 2009 e estamos avaliando agora em 2010. Mas, na verdade, que inverteu, né? Estimava-se um resultado primário negativo, né? Positivo. E nós revertemos isso para um resultado primário positivo de 3.396.000. Os valores aqui de receitas e despesas são os mesmos que nós já analisamos. E esse quadro também, então, disponibilidade financeira, empenhos a pagar, tá? Esse quadro até muda um pouco aqui, porque não é mais 39, é 29, porque para efeito de resultado nominal, restos a pagar não processados não entra nesse quadro. Esse quadro eu trouxe, não é para discutir dívida novamente, é só para mostrar aqui resultado nominal. Então, o que é o resultado nominal? É que nós tínhamos pela metodologia lá da STN, nós tínhamos uma dívida fiscal líquida no exercício anterior de 20.316.000 e ela veio nesse contexto de resultado nominal, ela veio em 31/12 para 32.514.000. Por quê? Porque aqui então saiu os restos a pagar não processados. E a gente tem um resultado nominal, então, da ordem de 12.197.000. O que é isso? Cresceu aqui o resultado nominal. A gente tinha uma estimativa na LDO de 12.300, na verdade, foi para 12.197. O que é isso? É a variação dessa metodologia em 31/12 de 2008 para o saldo da dívida líquida, né, de 20.316 para 32. Então, ela cresceu 12.197.000 nesse contexto de resultado nominal. Ok? Está um pouco diferente essa dívida aqui agora, por quê? Porque aqui, o quadro anterior, a gente estava mostrando dívida total, processado, não processado. Essa metodologia, o não processado, ele cai fora. Entra só o ano, né? Ele pega só o resto a pagar liquidado, só os 25 e só os 3.900 aqui como dívida. Podemos avançar? Agora a gente entra na questão dos indicadores. Eu mudei de posição, não sei se o pessoal que estava gravando aí, se eu atrapalhei, mas... Questão do ensino. Então, nós tínhamos mostrar como é que ficou a aplicação do ensino. Então, nós temos uma base de cálculo de 106.915.000 para aplicação no ensino, dos 25%. Né? A base de cálculo, o município é obrigado a aplicar, no mínimo, 25% desse valor na educação, que daria 26.728.000. Né? E, no encerramento do exercício,
foi empenhado 28.918.000, correspondendo a 27,05%. Foi liquidada uma despesa de 28.690.000, representando 26,84%, e uma despesa paga de 22.683.000, correspondendo a 21,22%. Então, o tribunal considera essa aplicação assim. O tribunal ele considera como aplicação em 31 de dezembro de cada exercício a despesa empenhada, ou seja, 28.918, 27,5. Tá. Só que ele dá um prazo de 30 dias para que a prefeitura aplique 25% pela despesa paga. Ou seja, em janeiro, o município deve ter pago restos a pagar do ensino ao ponto de levar esse percentual aqui de 21 para 25. Se isso não acontecer até o dia 31 de janeiro do exercício subsequente, considera-se não aplicado os 25%. Então, não é só empenhar ou liquidar. Eu empenho e liquido e até o 31 de janeiro eu tenho que pagar 25%. Isso. Com relação, então, aqui nós temos uma aplicação mínima de 25, a empenhada 27, liquidada 26 e paga 21. Com relação a recursos do Fundeb. Então, Adilson, só para saber, dentro dessa despesa paga, está salário também? Também. Porque salário é no 5º dia útil, então até entra a folha. Não, exatamente. É salários, encargos. Por isso que paga aquele tempo de serviço do pessoal, do CLT, tudo entra. Com relação ao Fundeb, o Fundeb teve uma arrecadação anual de 25.409.000. Então, quais eram as obrigações do município com relação ao Fundeb? Gastar, no mínimo, 95% dos recursos recebidos e aplicar, no mínimo, 60% do valor recebido em profissionais do magistério, que seriam esses valores aqui. Então, com relação ao pessoal do magistério, gastou-se 18.410.000, correspondendo a 72%. Então, de 60, nós gastamos 72%. E com relação à aplicação dos recursos, houve a aplicação integral dos recursos. Faltou alguma coisinha aqui, mas até aproximou as casas. Então, considera-se que houve uma aplicação integral dos recursos recebidos do Fundeb no exercício de 2009. Pode avançar. Com relação às ações de saúde, nós tínhamos uma base de cálculo de 106.915.000, uma obrigatoriedade de 15%, que daria 16.037.000. Houve um empenho de 22.082.000, representando 20,65%. Uma despesa liquidada de 20.538.000, representando 19,21%. E uma despesa efetivamente paga de 14.298.000, representando 13,37%. Da mesma forma que a educação, o Ministério da Saúde ele dá 30 dias para que a gente efetue pagamentos aqui dessa despesa liquidada até eu alcançar a cifra dos 15%. Mínima 15, empenhada 20, liquidada 19, paga 13. Gilson, volta fazendo favor. Na saúde, dá quase 7 milhões a diferença aí para pagamento. Aqui não é só isso, né? Na saúde, basicamente, a folha de pagamento é muito alta, né? E os encargos, né? Mas não é só isso, mas a diferença não é só isso, realmente é... Porque a diferença aí está muito grande, não está não? Mas é isso mesmo. Agora, te dizer o que é, André, eu sinceramente eu não tenho essa informação. Bom, eu não perguntei da saúde. Não, mas a questão assim, de aplicar na saúde, educação, são questões básicas. O pessoal não ia deixar passar essa... Não, eu só achei... Não, mas é muito, realmente o valor é alto. E com relação à última demonstrativa, que é o gasto com pessoal, então a nossa receita corrente líquida de 2009 foi da ordem de 207.799.000, né? O município tem um limite máximo de gasto de 54%, que corresponde a 112.211.000, um limite prudencial de 51,30%, que corresponde a 106.600.000, né? E houve uma efetiva aplicação de 98.154.000,
correspondendo a 47,24% da receita corrente líquida. Só para consignar, a gente até conversou antes, mas é aí que residia a minha grande dúvida antes de vir para a audiência pública, que até achei o outro diário oficial aqui, a republicação, e tem algumas diferenças realmente. Porque a média da folha de pagamento vinha com 101, 100, 101, e de repente deu uma queda nesse quadrimestre. O vereador Cipriano até tinha falado da redução dos cortes. No último quadrimestre teve uma redução em cima de horas extras, de pagamento de férias, licença-prêmios, que caiu bastante, né? Então, 2 milhões. Os 4 meses. Cortou venda de férias, cortou licença-prêmio, que era passado pelo imposto, mas que conta a mesma coisa em cima da lei, em cima desse percentual. E talvez o que justifica, porque esse valor também é para o ano inteiro, né? Então. Não, sim, é que houve, da média histórica, 2 milhões a menos no quadrimestre. Uma média de 500 mil por mês. 500 mil por mês de cortes. Isso. Foi o que aparece. Ok. Da nossa parte, era isso que nós tínhamos que apresentar. Bom, Ok? tranquilo para mim. Tá tranquilo. Alguma coisa? Não, senhor. Cumpridas as formalidades, eu acho que nenhuma dúvida dessa vez. Agradecendo a Dilson, né, ficou bem mais fácil. Não sei se nós estamos entendendo mais, ou parece que ficou mais fácil. Ele não pode trazer o meu time, então, da próxima vez. Eu achei que ficou mais fácil essas apresentações, né? Ficou bem mais fácil da gente fazer as contas, de entender. E agradecer a presença de todos. Obrigado.